Uma cristã estudando psicologia? E aí, dá ou não dá? Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina e se você caiu aqui de paraquedas, esse aqui é meu canal e eu falo sobre estudos. Eu estou no 9º semestre de psicologia e aqui eu compartilho minha jornada na faculdade de psicologia com um detalhe que às vezes causa surpresa nas pessoas, que é o fato de eu ser cristã. Muitas pessoas me seguem porque se identificaram comigo por eu ser cristã e por estudar psicologia e querem saber mais sobre esse assunto. Se inscreve no canal se você for novo por aqui e deixa o seu like nesse vídeo porque hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, uma cristã estudando psicologia. Eu já gravei um vídeo um pouquinho antigo aqui no canal introduzindo esse assunto, mas esse é um assunto que vale a gente conversar outras vezes porque a minha mente já mudou em vários aspectos, minha opinião cresceu sobre isso. De qualquer forma, eu vou deixar o card aqui em cima para você poder acompanhar a minha evolução de pensamento também, tá bom? E comente também a sua opinião sobre esse assunto aí embaixo. Lembrando, com muito respeito, minha ideia aqui nesse vídeo não é causar uma polêmica no meio da psicologia, mas expressar como eu, cristã, encontrei vertentes na psicologia que não denigram os meus princípios, as minhas ideias. Se for comentar, lembre sempre de ser respeitoso e pode comentar sua opinião sem problema nenhum. Vou começar com algumas perguntas antes de introduzir minha opinião sobre isso, que é se eu sofri preconceito, se eu sofro por ser cristã na faculdade. E isso é uma experiência muito subjetiva de cada pessoa. Eu já tive um professor em específico que fazia alguns comentários, mas ele fazia comentários assim, mais sarcásticos sobre todo tipo de assunto, não só sobre cristianismo, mas em relação a colegas de classe, nunca tive nenhum tipo de preconceito em relação a eles, mas eu acho que na faculdade de psicologia isso é essencial, porque é um curso que a gente tá lá para aprender sobre o comportamento humano, sobre a diferença de cada pessoa e respeitar a subjetividade de cada um é o primeiro passo para você cursar psicologia, hein? E essa posição também de preconceito nunca partiu de mim e eu acho isso muito importante. Não adianta nada você cobrar respeito do próximo se você, sendo cristão, é super preconceituoso, independente de qual seja a sua ideia, você precisa sim respeitar o próximo, mesmo que ele seja totalmente diferente de você. E um comentário que eu tenho que fazer sobre isso é que se você tem assim essa fragilidade, sabe, se você não pode ver ninguém falando mal da sua fé, da sua religião, acho que você não tá muito maduro o suficiente para encarar talvez uma faculdade, porque a faculdade é algo científico que você vai aprender, então eu recomendo muito que você, quando cristão, amadureça sua fé, cresça no seu conhecimento bíblico, sabe, desenvolva suas opiniões sobre isso, para não chegar na faculdade e qualquer comentário que fizerem também deixar você super frágil e abalado emocionalmente. Isso é muito importante que você saiba no que você acredita e tenha convicção dos seus princípios, dos seus valores e dos seus ideais, tá bom? Isso em qualquer contexto, não só na faculdade, essa é uma dica para a vida mesmo. Quando eu falo sobre esse assunto no Instagram, as pessoas pensam que eu tô falando que psicologia e cristianismo devem se misturar e não é nesse sentido. Só que eu, como cristã, não consigo atuar em uma profissão que vá contra o que eu acredito, porque não faria nenhum sentido. Então, sim, é importante que eu, como cristã, avalie o que está sendo dito na faculdade para ver se há possibilidade de eu atuar nessa profissão. Por exemplo, eu acho que tudo fica mais fácil com exemplo. Eu, como cristã, por exemplo, jamais poderia ser uma ladra, entende? Porque roubar e ser cristão não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem como eu atuar em uma profissão que eu sentisse que as práticas não tivessem a ver com o que eu acredito. Outro exemplo que eu gosto muito de dar, que eu acho que exemplifica melhor a minha ideia, é que um vegetariano, por exemplo, ou um vegano, não trabalharia num açougue. Concorda comigo? Porque não tem a ver com o que ele acredita. Se ele prega amor aos animais e tudo mais, preservação da fauna e da flora, não tem sentido nenhum ele atuar em um contexto que vai totalmente contra aquilo que ele prega. Esse é o princípio que eu quero que vocês sempre lembrem quando eu falo desse assunto, porque acho que fica muito mais fácil de entender. E o que isso significa? Que a minha lente da vida é pelo cristianismo. Então, o que me rege, os meus princípios, é pelo cristianismo. E quando eu caio na faculdade de psicologia, tudo que acontece à minha volta, eu olho por essa perspectiva, mas sem distorcer o que tá lá. É apenas para eu filtrar e para ver o que eu vou trazer para minha vida. E isso não só porque eu tô na faculdade de psicologia. Em qualquer profissão, eu acredito que você, enquanto cristão, precisa avaliar se você tá indo contra os seus princípios ou não. Por exemplo, uma profissão que você tem que mentir toda hora, para mim já não tem nada a ver. Entende o que eu tô querendo dizer? Essa minha posição seria independente da faculdade que eu esteja cursando, porque é meu posicionamento de vida mesmo, sabe? Então eu não tô dizendo que as duas coisas se misturam, que na faculdade de psicologia eu quero aprender sobre o cristianismo. Não tem nada a ver, e muito menos que no cristianismo eu vou ficar trazendo coisas da psicologia a toda hora. Não é isso. E esse é o segundo ponto que eu quero abordar
abordar, que é, eu como cristã, isso não tem nada a ver com a minha prática profissional. Por exemplo, essa coisa de que se você for numa psicóloga cristã e ela vai te orientar a ler a Bíblia, a ir para a igreja, isso para mim já foge da ética profissional de psicologia. Da mesma forma que se você fosse, sei lá, apoiasse alguma outra causa, sabe? Você na sua prática profissional, isso tem que ficar suspenso. Você não vai atuar lá falando o que para você é certo e errado. Nunca as minhas opiniões pessoais devem interferir na minha prática profissional. E isso durante a faculdade vocês vão aprender que é muito importante. Diferente do que eu acho certo e errado, lá não é isso que vai ser questionado, mas sim a minha prática profissional, que é totalmente isenta, deveria ser pelo menos esses preconceitos, e a abertura para que a pessoa traga o que é dela. Então o que é que implica o fato de eu ser cristã na faculdade de psicologia? Implica, no meu ver, em que tipo de abordagem eu vou seguir, por exemplo, porque durante a faculdade a gente vê que a psicologia tem várias abordagens, tem a psicanálise, tem o behaviorismo, tem a terapia cognitivo-comportamental, tem a logoterapia, tem a fenomenologia, a gestalt terapia, tem várias abordagens que você vai escolher qual seguir. E essa abordagem também fala muito sobre a sua visão de homem e de mundo dentro da sua prática profissional. E eu, durante a faculdade, pude sim ver que algumas abordagens não condizem com o que eu acredito, e levando em consideração, claro, a minha cosmovisão cristã e assim por diante. Eu não quero polemizar aqui todas as abordagens, mas eu quero que você, quando comece a aprender sobre as abordagens, tenha essa mesma percepção de que isso aqui tem a ver com o que eu também acredito que seja a visão de homem de mundo, ou talvez uma outra abordagem tenha mais a ver. Porque, gente, não adianta. Questão de abordagem, de psicologia, vai muito do que tem a ver com você. Uma abordagem já é uma coisa que varia de pessoa para pessoa, porque você encontra uma abordagem e fala, meu, é isso aqui tem totalmente a ver com o que eu acredito. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar aqui, tem algumas abordagens que na minha visão não cabem muito bem com o que eu acredito. Eu compreendo muito a importância de Freud, por exemplo, para a psicologia. Eu sei que ele foi assim, um cara fenomenal para os estudos da psicologia, mas hoje, vendo outras abordagens, eu não consigo olhar para a psicanálise e falar assim, meu, é isso mesmo que o cara tá falando, eu acredito em tudo que ele tá falando, isso condiz com a minha visão de homem de mundo. Então, na minha opinião, que é carregada por tudo que eu acredito, desde cristianismo, valores pessoais, enfim, a psicanálise já não tem a ver com o que eu acredito. Mas se tiver algum cristão aí que acha que tem a ver, por favor, comenta aí por que você acha isso, mas na minha visão não condiz. Entende o que eu tô querendo dizer? E aí, durante a faculdade, eu fui conhecendo abordagens que eu achei que tivessem mais conexão com o que eu acredito. E já que vão perguntar qual é a abordagem que eu mais me identifico atualmente, eu me identifico muito com a logoterapia, que é a abordagem de Viktor Frankl. Eu fiz um vídeo falando sobre Viktor Frankl, o que ele prega, vou deixar aqui um card para você conhecer. Por favor, conheçam essa terapia. Na faculdade eu não tive ela, eu conheci por fora. E é uma abordagem tão bonita, tão filosófica, sabe? E outra abordagem que eu gosto muito é a terapia cognitivo-comportamental. Eu amo essa abordagem, eu acho que ela é muito prática, sabe? Tem um problema, tem uma solução, tem ferramentas pra gente atuar e conseguir minimizar sintomas e melhorar a qualidade de vida da pessoa. Também fiz um vídeo sobre essa teoria, caso você queira entender melhor, vou deixar um card aqui em cima. E nesse 5º ano eu me abri para aprender uma nova abordagem, que é a terapia sistêmica, e que também estou gostando muito. A principal tecla que eu bato então nesse discurso de psicologia e cristianismo é que você, enquanto cristão, você na faculdade vai precisar filtrar quais abordagens coincidem mais com o que você acredita. Não quer dizer que vai bater 100%, porque senão não seriam coisas diferentes, não é mesmo? A psicologia é uma ciência, então não tem nada, não é a mesma coisa do cristianismo, isso tem que ficar bem claro para vocês também. Mas dentro da ciência há várias vertentes que você, enquanto psicólogo, pode atuar. E aí o meu maior questionamento é encontrar vertentes que eu, enquanto cristã, não me sinta denegrindo os meus princípios de vida, meus valores e etc, tá bom? Esse exemplo que eu dou do vegetariano atuando no açougue, eu acho que é bem claro pra gente entender que mesmo que a prática lá do açougue, né, não tenha relação direta com o vegetarianismo, o fato dele ser vegetariano, atuar naquele contexto faz, né, um bug no cérebro dele, porque como é que ele pode atuar em uma coisa que vai contra o que ele acredita? Então não quer dizer que tem nada errado com a profissão do açougue ou com o fato dele ser vegetariano, mas que as duas coisas meio que se contradizem, sabe? Então o meu maior desafio na faculdade é encontrar vertentes da psicologia que tem pontos que coincidem com o que eu acredito, e eu sei completamente que nunca vai ter uma abordagem que seja 100% correlacionada ao cristianismo e vice-versa. Então é encontrar realmente pontos, e sempre com uma visão muito
crítica sobre cada uma delas. Não quer dizer que eu vou atuar lá falando, irmão, você tem que ir para a igreja. Não. Eu estou 5 anos na faculdade para aprender a prática profissional. A mesma coisa se você é um cristão e advogado, na hora de você advogar uma pessoa, a sua crença não tem nada a ver com a sua prática profissional, certo? Outra coisa que as pessoas às vezes me perguntam, eu fiquei sabendo que para cursar psicologia tem que ser ateu, que a psicologia mexe com a nossa fé. Mais uma vez, a coisa mais firme na minha vida é a minha crença, sabe? É o cristianismo para mim, é o que me dá sentido, segundo Viktor Frankl. Então, isso para mim nunca vai mudar. Se eu visse, por exemplo, que a faculdade de psicologia ia totalmente contra o que eu acredito, eu sairia da faculdade, porque como é que eu vou atuar em uma coisa que eu não acredito que tem a ver com o que eu acredito? Entende o que eu tô falando? Eu jamais deixaria de ser cristã para atuar em psicologia. Eu deixaria a psicologia para continuar sendo cristã e encontrar uma outra profissão que eu pudesse ser cristã e estivesse atuando sem peso na consciência. Antes de ser estudante de psicologia, eu sou uma cristã estudando psicologia e não uma estudante de psicologia que sou cristã. Porque se fosse para desistir de alguma das coisas, claramente seria da profissão se tivesse motivo para isso, mas não tem motivo para isso. Eu tô no 5º ano da faculdade e posso afirmar para vocês que há sim vertentes da psicologia que eu acredito que tenham relação com o cristianismo e que eu posso atuar, então é isso que me mantém na faculdade até hoje. E o legal da faculdade de psicologia é que você aprende tanto sobre respeito que lá dentro você tá num contexto com pessoas totalmente diferentes de você, diferentes em vários sentidos, desde criação, pensamentos, opiniões, e é muito legal ver isso, que na prática profissional tudo isso tem que cair por terra, tem que ficar suspenso para que na prática você atue da mesma forma como qualquer um daquelas outras pessoas, independente das suas crenças, independente de qualquer coisa. No final das contas, não importa se você é cristão, não importa se você é católico, independente da bandeira que você levante, de qual bandeira você milite, né, como a juventude hoje fala, a prática profissional é a mesma para todo mundo. E aí cada um vai seguir na abordagem que mais se identificar, e a escolha da abordagem é sim muito influenciada por aquilo que você acredita, e no meu caso é exatamente aí que entra a interferência do meu ponto de vista sobre a abordagem, e é assim que eu tenho seguido na faculdade de psicologia sendo uma cristã. Não sofrer preconceito, também se sofresse, eu acho que faz parte do contexto, a gente também às vezes tem posições muito preconceituosas com as pessoas, e eu acho que no final é uma chance da gente aprender a ser um pouquinho melhor, respeitar mais as pessoas. Psicologia é uma ciência, então você sabe que lá na faculdade você vai aprender sobre, sei lá, evolucionismo, Darwin, faz parte, na escola você também não aprendeu? Independente se você acredite em outra coisa, você tem que aprender e estudar da mesma forma, não quer dizer que você vai ficar lá um alienado que não vai ouvir nenhuma opinião que seja diferente da sua, pelo contrário. Você precisa sim conhecer outras abordagens. Eu, por exemplo, não sou fã da abordagem da psicanálise, mas a gente teve vários semestres sobre Freud, sei muito sobre a teoria dele, e de vez em quando ainda eu falo, opa, olha um ato falho ali. Não fica naquela caixinha de, ai meu Deus, vou aprender só aquilo que tem a ver comigo. Não, domine as técnicas, aprenda sobre as abordagens, até para você decidir melhor qual tem a ver com você, mas sempre com um filtro das suas opiniões, das suas crenças, que no meu caso é o que mais importa para mim, e acho que no final vai dar tudo certo. Assim, eu espero que aconteça com você também. A gente pode continuar conversando sobre isso aqui nos comentários, lembrando, espero que você comente com muito respeito, respeitando o próximo e a mim também como criadora de conteúdo, tá bom? Por favor, deixa um like nesse vídeo porque é muito importante, compartilha com seus amigos que também são cristãos e estão pensando em fazer a faculdade de psicologia, mas tem medo de entrar na faculdade e virar um ateu do nada. Eu espero muito que vocês tenham gostado, um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo.